Olá pessoal, meu nome é Marcos Autuori e eu apresento a série Química Essencial. Neste vídeo, a gente vai resolver a questão número 110 do caderno amarelo do Enem de 2022. Vamos ver a questão então. Bom, essa questão é uma questão típica de titulação ácido-base. Então vamos ler a questão aqui para recolher os dados, organizar os dados e resolvê-la rapidamente, como vocês vão ver. O ácido tartárico é o principal ácido do vinho e está diretamente relacionado com sua qualidade. Na avaliação de um vinho branco em produção, o analista neutralizou uma alíquota de 25 ml do vinho com NaOH, que é a base, hidróxido de sódio, com essa concentração aqui, consumindo um volume de 8 ml dessa base. A reação para esse processo de titulação é representada pela equação química. Então, pessoal, como aqui tem o número 2 e aqui tem o número 2, então quer dizer, a equação já está balanceada. Eles não iam colocar uma equação balanceada errada, né? Então, se não tivesse nada na frente, vamos ver se está balanceada, vamos conferir. Mas como tem os números aqui, então ela está balanceada. De fato, eu já conferi, é isso mesmo, é 2 mols desse para 1 mol desse. E aqui a massa molar do ácido tartárico, né? Então, 1 mol desse, 2 mols para esse, massa molar do ácido tartárico e as informações aqui em cima. Vamos organizar. E aí ele pergunta qual é a concentração de ácido tartárico no vinho analisado. Então, os dados estão aqui, né? 8 ml com concentração 0,1 mol por litro de NaOH. E no caso do ácido, 25 ml com concentração X, né? O coeficiente da equação é 1 aqui, e lá no outro, do NaOH, o coeficiente é 2. E a massa molar do ácido tartárico, 150 gramas por mol. Então, vamos resolver isso aí. Então, pessoal, aqui eu já coloquei as equações e os dados, né? Então, a equação que eu costumo utilizar para resolver isso aqui é essa aqui, ó. Ela serve tanto para cálculo estequiométrico quanto para titulação, que é um tipo de cálculo estequiométrico. Só que para titulação a gente precisa incorporar aqui uma pequena correção aqui no N1. Correção não, adaptação, né? Então, para qualquer cálculo estequiométrico, né, o coeficiente 2 vezes a quantidade 1. Então, tem duas substâncias relacionadas por uma equação. Substância 1, substância 2. Então, a quantidade de mols da substância 1 vezes o coeficiente da outra substância é igual à quantidade de mols da substância 2 vezes o coeficiente da outra substância, no caso 1. Isso aí sempre funciona para cálculo estequiométrico. Só que aqui a gente está falando em concentração, mol por litro. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Isolar o N, né? N igual a mV, certo? Passou o N para cá, o N para cá, o M para cá, N, ou melhor, passou o V para lá, para cá, multiplicando, né? N igual a mV, certo? Uma álgebra super simples. Então, o que a gente vai fazer? Vamos substituir esse N por mV, tá? E a equação fica assim. Essa equação aqui, além dessa, vale a pena ter em mente para resolver rápido as coisas, tá? Para não ter que ficar fazendo sequências de regrinhas de 3. Aí tem uma questão, vamos dar uma olhada nos dados aqui. 8 ml de concentração, 0,1 mol por litro. ml, mol por litro. E aqui, ml. Então, veja bem, pessoal, desde que o volume das soluções seja o mesmo, na mesma unidade, não tem problema, pessoal. Essa equação funciona. Ela só não funcionaria se aqui fosse ml e aqui fosse litro. E a concentração aqui? Aqui está mol por litro. Adivinha? O X vai dar mol por litro. Então, vamos substituir os valores. Ó, o coeficiente 1, né, que é o coeficiente 2, aliás, é do ácido tartárico. É 1, tá? A concentração de NaOH, né, que seria o M1, é 0,1. O volume é 8, tá? Agora, esse 2 aqui, esse 2 referente ao coeficiente do NaOH. E aqui a gente vai colocar o quê? Os dados do ácido. O M2, que seria a concentração do ácido, a gente não sabe.
25 é o volume de ácido que foi citado aqui. Então, resolvendo essa equaçãozinha, M2 é igual a 0,8. Aqui seria a... Veja bem, eu passei 2 vezes 25 para lá, dividindo. Ó. 2 vezes 25, passei para lá, dividindo. E aqui eu tenho 1 vezes 0,1, que é 0,1, vezes 8. Então, 1/10 de 8 é 0,8. Então, seria 0,8 dividido por 50, tá? Rapidamente você faz isso. 2 vezes 25, passa para lá dividindo, 0,8 dividido por 50. Essa é a concentração em mol por litro. Porque veja bem, o volume aqui é em ml, o volume do outro lado é em ml. Tudo bem, não precisa converter para litro, porque caso a gente quisesse converter para litro, estaria perdendo tempo. Porque, como é uma equação, tem a igualdade aqui, cancela essa conversão, não precisa. Usa do jeito que está mesmo. Então, eu tenho aqui concentração 0,8 dividido por 50. Só que ele está pedindo em gramas, né? Então, a gente tem que lembrar o seguinte. Se eu tenho grama e eu quero quantidade de mol, eu divido pela massa molar. Agora, se eu tenho mol e eu quero a massa em gramas, eu multiplico. Então, nesse caso aqui, tem que multiplicar. Então, é 0,8 vezes 150, que é a massa molar do ácido tartárico. Então, pessoal, aí está muito fácil. Ó, 150 dividido por 50 dá 3. 3 vezes 0,8, 3 vezes 8, 24, 2,4, pessoal. Dá quase para fazer de cabeça. Então, aí vamos ver as alternativas. Temos aqui o 2,4, alternativa B, questão resolvida. Então, pessoal, a parte dos cálculos, ela é bem simples. Poderia fazer com regra de 3? Sim, só que ia ser um pouquinho mais demorado. Aqui, é claro, foi um pouco mais demorado, claro, porque eu estou explicando para vocês. Numa questão de Enem, é questão para 2 minutos e resolve. Ok? Então, se vocês quiserem saber mais sobre cálculo estequiométrico, assistam ao meu canal e bons estudos!